Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 11 de maio de 2022, teremos 10 palpites, lista recheada de jogos na Dinamarca, Holanda, Espanha, Inglaterra, Itália e jogos na Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo no canal e compartilhando com os amigos, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao primeiro jogo do dia. Primeiro jogo, Randers e Aalborg, jogo que vale disputa de título na Dinamarca, mas que para essas duas equipes vale uma vaga na próxima Conference League, até porque o Aalborg é o quarto colocado com 44 pontos e o Randers é em quinto com 42 pontos. Jogo extremamente importante para ambas as equipes, até porque quem vencer esse jogo pode garantir uma vaga nessa próxima competição europeia. E para esse jogo, acredito que deve ser um jogo muito movimentado pela necessidade de vitória de ambas as equipes, até porque o Randers, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve ambas marcam no seu placar. Já a equipe do Aalborg, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos ambas marcam. Por isso o nosso palpite para esse jogo, tendo em vista todo o contexto de vitória, de necessidade de pontuação e de um jogo muito movimentado como é de costume na Dinamarca, vai ser no ambas marcam. A cotação está na casa de 1,80, uma cotação muito boa para uma partida que coloca frente a frente duas equipes que brigam pela última vaga em Conference League, vem marcando e sofrendo os gols com certa constância. O Aalborg já tem 44 marcados e 37 sofridos e o Randers tem 32 marcados e 35 sofridos. Ou seja, jogo com uma tendência muito grande de gols e os últimos placares dessas equipes mostram bastante isso. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para esse jogo lá na Dinamarca. Passando agora para Twente e Groningen, jogo válido pela primeirona holandesa, onde a gente tem o Twente ali em quarto lugar com 62 pontos e o Groningen em décimo com 36 pontos. Ambas as equipes ainda com objetivos na competição. O Groningen, o Twente, na verdade, ali se mantém no quarto colocado, até beliscar essa vaga do Feyenoord, e o Groningen querendo chegar na fase de playoffs à Conference League. Ou seja, jogo que tem uma tendência muito grande de gols. Sem falar também que o Twente, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve ambas marcam no seu placar, ou seja, marcou gols, mas também sofreu gols. Já a equipe do Groningen, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram, quando o jogo não acabou 0-0, tivemos ambas marcam no placar também. Por isso, é mais um jogo que eu acredito que deve ter muito movimento no placar e o ambas marcam deve prevalecer. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A cotação está na casa de 1,88, uma cotação muito boa para duas equipes que estão brigando por objetivos na competição. O Twente para se manter em quarto até beliscar a vaga do Feyenoord e o Groningen para chegar ali na faixa de playoffs a próxima Conference League. Até porque a equipe está apenas a 2 pontos do Eredivisie e precisa muito dessa vitória fora de casa contra uma das fortes equipes desse campeonato holandês. Então acredito que deve ser um jogo movimentado. São duas equipes que vêm com placares de ambas marcam em seus últimos jogos, principalmente o Twente nos 2 últimos jogos e o Groningen também. Então para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Deve ser um jogo muito movimentado, um jogo para gols. Por isso ambas marcam, odd na casa de 1,88, uma cotação muito boa. É o nosso palpite para Twente e Groningen. Passando agora para Sevilha e Mallorca, jogo válido pela La Liga, onde a gente tem o Sevilha ali em terceiro com 65 pontos e o Mallorca em 18º com 32 pontos. Jogo que vale muito para o Sevilha para já tentar carimbar sua vaga à próxima UEFA Champions League e o Mallorca para sair da zona de rebaixamento. Então para esse jogo acredito que pelo objetivo de ambas as equipes na competição deve ser um jogo para ao menos 2 gols na partida, até porque também o Sevilha nos últimos 5 jogos, em todas as partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus duelos. Já a equipe do Mallorca nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 2 gols
ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma cotação razoavelmente até considerada baixa por alguns, mas por isso a gente recomenda entrar ali com no máximo 10 minutos de jogo, numa cotação a 1,50, porque a gente está falando de um Sevilha que está em terceiro lugar, caso vença já garante sua vaga na próxima UEFA Champions League, e o Mallorca, caso vença, encoste ali no Granada. O Mallorca que vem de uma derrota surpreendente até pro próprio Granada, de 6-2, jogando dentro de casa, ou seja, uma equipe que está com um sistema defensivo muito frágil, vem tomando muitos gols, e a equipe do Sevilha vem marcando gols praticamente em todos os seus últimos jogos. Mesma coisa acontecendo com o Mallorca, ou seja, todo o contexto da partida gira para o contexto de gols. Então eu acredito que ao menos 2 gols é bem possível. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo lá na Espanha. Passando agora para Watford e Everton, o jogo vale pela Premier League, onde a gente tem o Everton em 16º com 35 pontos e o Watford já rebaixado com apenas 22 pontos. Jogos extremamente importantes para o Everton, que precisa pontuar mesmo fora de casa para tentar sair dessa zona incômoda o mais rápido possível. Então, como a gente tem um Watford que não tem muitas ambições e um Everton que precisa vencer, jogo para gols na minha visão também. Até porque o Watford vem de 5 derrotas seguidas, onde em 4 delas tivemos ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe do Everton vem na recuperação com 2 vitórias nos últimos jogos e nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo lá na Inglaterra vai ser mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está beirando a casa de 1,50, uma cotação razoavelmente boa para uma competição que tem a tendência de ser truncada. Mas por falar de um Everton que tem 35 pontos, um a mais que o Leeds, precisando muito da vitória contra uma equipe já rebaixada, que tem um dos piores defesas da temporada, tomou 70 gols em 35 jogos, são ao menos, é uma média de 2 gols por jogo tomado nessa Premier League. Então eu acredito que deve ser um jogo com a tendência de gols, até porque o Watford vem de 5 derrotas seguidas, mas sempre marcando um golzinho aqui, um golzinho acolá, e o Everton vem de uma boa recuperação, vitória sobre o Chelsea, vitória sobre o Leicester. Então deve ser um jogo com uma boa tendência, com uma pressão muito forte por parte da equipe de Richarlison, mas eu acredito que 2 gols é bem possível, quem sabe até 3 ou mais. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Juventus e Inter, final da Copa Itália, onde a gente tem duas equipes muito fortes que brigam sempre por títulos e não tem outra alternativa para esse jogo, senão também o mercado de gols. Até porque a gente está falando de uma Juventus que nos últimos 5 jogos, em todas elas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe da Inter também, uma equipe muito forte, muito ofensiva, nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 2 gols, ao menos 2 gols ou mais nos jogos. Por isso, por ser uma final, por ser fortíssimas equipes, quem faz um gol necessariamente impõe uma pressão muito maior na equipe adversária. Eu acredito que 2 gols nesse jogo é bem possível. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd está na casa de 1,55, é o nosso palpite para essa final, que coloca uma Juventus que vem de uma derrota de virada para o Genoa por 2-1 no campeonato italiano, totalmente já ficando fora da disputa de título, e vai pegar uma Inter que vem de uma belíssima vitória sobre o Empoli e após estar perdendo de 2-0, vem muito embalada, vem ainda brigando pelo título da Série A italiana e vem muito forte, até porque a equipe nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e apenas uma derrota, ou seja, jogo de duas fortes equipes, é final, jogo único, então a tendência de gols aqui é muito grande também. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Juventus e Inter. Passando agora para Wolverhampton e Manchester City, voltando ali para a Premier League, onde a gente tem o Manchester brigando pelo título da competição com 86 pontos e o Wolverhampton em oitavo com 50 pontos, brigando por uma competição europeia na próxima temporada. Jogo de duas equipes muito bem na competição, principalmente o Wolverhampton pelas suas
peças, é uma equipe que está numa posição muito boa e é um jogo que eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque o City está em campo e quando isso acontece a tendência é muito forte. Sem falar também que o Wolverhampton nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do City nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais. O City dispensa apresentações, é uma equipe muito ofensiva, muito goleadora. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro. E uma cotação muito boa para um jogo de Manchester City na Premier League. A odd o nosso palpite, na verdade, né, vai ser no over 2.5 gols. A cotação nesse momento está na casa de 1,73. Uma cotação muito boa para o City jogando Premier League. O City vem, claro, de uma eliminação na Champions League, mas é uma equipe muito forte que já conseguiu vencer o Newcastle por 5-0 na última rodada. Todos os seus últimos jogos sempre com 3 gols ou mais e pega um Wolverhampton que vem de um bom empate com o Chelsea e vem marcando bons gols nas suas últimas partidas. Tá brigando por uma Conference League, precisa vencer, pega o City que também precisa pontuar, então necessidade de gols para ambas as equipes. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,73 é o nosso palpite para Wolverhampton e Manchester City. Passando agora para a Copa do Brasil, Ceará e Tombense, jogo de volta, onde o Ceará venceu a primeira partida por 2-0 e agora vai jogar no Castelão contra a equipe mineira. Jogo também que eu vejo com bons olhares para gols, jogos truncados no Campeonato Brasileiro ou em competições nacionais, mas ainda assim com a necessidade e a possibilidade de bons gols. Sem falar também que o Ceará nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Tombense nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. E no primeiro jogo em único entre essas equipes, 2-0 para o Ceará. Por isso acredito que deve repetir ou quem sabe até um jogo mais para gols, até porque a necessidade de vitória deve fazer com que espaços na equipe mineira se abram. Então, mais de 1.5 gols, odd está na casa de 1,46 nesse momento, mas aquele negócio, 5 minutos de jogo, cotação 1,50, momento de entrada para quem quiser esperar uma cotação um pouco melhor. Mas já é uma cotação muito boa para um jogo eliminatório onde o Ceará é mais forte, já começa com vantagem e vai ter que pôr o seu adversário para sair para o jogo, para ter que se expor, para ter que jogar. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5-10 minutos de jogo é o nosso palpite para Ceará e Tombense. Passando agora para Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Red Bull Bragantino em 5º lugar com 8 pontos e o Atlético Mineiro em 7º também com 8 pontos. Jogo que bota duas equipes ali candidatas ao título ou a ficar ali na parte superior da tabela e duas equipes que vêm com bons resultados no mercado de gols. Até porque o Red Bull Bragantino nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mercado de gols. E para esse confronto, o mais de 1.5 gols, cotação está na casa de 1,45, é o nosso ideal. Quem quiser pegar a odd de 1,50 com 5 minutos também é bem recomendável. Mas um jogo onde a gente tem um Bragantino com equipe muito boa, muito organizada, contra um Atlético Mineiro que vem fazendo muitos gols e também vem tomando muitos gols, não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Sem falar também que quando essas equipes se enfrentam, a perspectiva de gols é muito grande, até porque a gente está falando de duas equipes muito ofensivas, muito fortes, que jogam e que deixam jogar. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Passando agora para outro jogo da Copa do Brasil, Vila Nova e Fluminense, jogo de volta onde o Fluminense venceu a primeira partida por 3-2 e o Vila mostrou ser uma equipe organizada que deve sair para o jogo e deve dar muito trabalho à equipe carioca. Então, tendência também de gols, até porque a equipe goiana precisa reverter o placar. E para esse jogo, acredito que 2 gols também deve ser bem possível, até porque o Vila, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Fluminense, nos últimos 5 jogos,
jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas equipes se enfrentaram em apenas um jogo, foi o primeiro jogo dessa Copa do Brasil, 3-2 para o Fluminense. Por isso, jogo também com muita, mas muita tendência de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, a odd nesse momento está na casa de 1,40, já representando que tem uma forte tendência de gols, mas eu acredito que com 10 minutos essa odd está batendo 1,50 e seja um momento de entrada, porque a gente está falando de um Vila que vem de uma boa vitória sobre o Náutico por 2-0, vinha de bons jogos contra Londrina e Tombense, mas acabou entregando o resultado no final, e também tem um jogo onde o Vila abriu 2-0 contra o Fluminense jogando no Rio de Janeiro e depois ali se perdeu um pouco no jogo. E o Fluminense é um time mais forte, é um time mais qualificado, vem de bons resultados, principalmente depois da chegada do Diniz, tem o resultado de 3-2 ao seu favor, então o contexto do jogo faz com que a necessidade de gol se faz presente, principalmente por parte da equipe do Vila Nova, então acredito que deve ser essa a tônica do jogo. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo mais ou menos, é o nosso palpite para Vila Nova e Fluminense. E passando para o último jogo do dia, Seattle e São José, ali na Copa dos Estados Unidos, onde a gente tem aqui um Seattle, uma competição que envolve equipes da MLS e que envolve equipes da MLS também tem uma tendência muito forte de gols. E lembrando também que o Seattle nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do São José, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe também teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão também o mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,75, uma cotação muito boa para competições norte-americanas. Então é um jogo que eu vejo com bons olhos, com uma boa necessidade de gols. O Seattle vem oscilando muito, mesmo ganhando a considerada Libertadores da América do Norte, é uma equipe que nos últimos jogos tem 3 derrotas, um empate e a vitória na final contra o Pumas do México. Já o São José vem com a sequência melhor, vem com 3 vitórias nos últimos jogos, marcando muitos gols e sofrendo muitos gols. Então, jogo que tem uma característica muito, mas muito clara de gols, porque a gente está falando de equipes norte-americanas e que tomam muitos gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75 é o nosso palpite para Seattle e San José. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!